Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Até aqui. Bem, esse texto específico, ou nesse texto específico, nesse trecho específico, o apóstolo Paulo está dando alguns ensinamentos, ele está trazendo algumas questões no que diz respeito a como os cristãos, como os irmãos devem cultuar a Deus na igreja, no culto público. Aqui ele está tratando de uma questão da ceia, mas ele trata de outras coisas. Ele trata de como o homem e a mulher devem se portar, ele trata de como os dons espirituais devem ou não ser utilizados em meio ao culto. Ele fala da postura que cada crente deve ter no culto público. Então aqui ele reserva um momento para levantar alguns problemas, algumas questões que ele sabia que estava acontecendo na igreja de Corinto, mas que em algumas delas o povo estava sendo reprovado, porque estavam agindo de forma equivocada. Eu sei que vocês sabem disso, nós já falamos algumas vezes sobre isso aqui. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, cheia de virtude. Os irmãos tinham sido agraciados por Deus com muitas coisas da parte de Deus, muitas dádivas da parte de Deus. Mas por outro lado, essa igreja de Corinto era uma igreja problemática, porque naquilo que seria o mais importante para eles, enquanto comunidade, eles falhavam. Porque se por um lado eles tinham capacitações espirituais, poderes sobrenaturais para desempenhar a obra de Deus, por outro lado, eles não tinham aquilo que era o principal, ou faltava para alguns deles aquilo que era o principal, que era o amor, que desencadeia na maneira com a qual nós nos relacionamos uns com os outros. Então, assim, de cara, a gente olha para o texto sagrado e a gente entende que é muito importante que nossa igreja tenha dons espirituais, é muito importante que a nossa igreja tenha capacitações sobrenaturais para que nós desempenhemos a obra de Deus. É muito importante que cada um de nós aqui consiga de alguma forma ser útil através de um poder espiritual, ser útil uns aos outros. Mas mais importante do que podemos fazer no sentido de ter dons espirituais, mais importante do que isso é o que nos move a fazer o que fazemos. Qual é a motivação que nós temos para fazer as coisas que nós vamos fazendo? Inclusive, qual é a motivação que nos traz para esta comunhão que temos agora? Por que é que nós nos reunimos quando chega o domingo? Por que é que nós nos reunimos aqui agora? E por que é que nós vamos então comer do pão e beber do cálice? Por que nós vamos participar da ceia do Senhor? Porque o que está muito claro aqui na admoestação do apóstolo Paulo é que existe inclusive uma situação onde celebrar a ceia do Senhor pode fazer mais mal do que bem. É sobre este assunto que eu quero tratar com vocês. Eu, sempre que posso, tento tratar e falar a respeito das coisas que dizem que são específicas à ceia do Senhor. Vou esperar os irmãos. É importante, sempre eu tento fazer isso, tratar das coisas que dizem respeito à ceia do Senhor, mas hoje, especificamente, eu quero tratar de uma coisa que pode ser um problema quando nós estamos
participando da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo fala que essa igreja estava incorrendo num problema tão grave, que alguns irmãos da igreja, por causa da forma que eles chegavam para a mesa do Senhor, alguns estavam doentes, fisicamente, e outros até estavam morrendo, por causa da forma que eles chegavam para a ceia. Então, irmãos, não dá para a gente tratar de qualquer maneira essa questão aqui, essa mesa. É muito bonito que façamos isso, é muito bonito que estejamos juntos, mas será que nós estamos chegando da forma adequada? Será que o nosso coração está da forma que deveria quando nós nos chegamos aqui? Então, antes de eu expor as questões que eu preciso, eu quero passar novamente no texto que nós lemos, para eu ir explicando alguns detalhes que eu não vou me ater durante os meus pontos principais. Mas veja comigo. Na versão que eu estou lendo aqui, eu já disse para os irmãos que é uma versão mais atual, mas dá para você me acompanhar. Olha, versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Ele está dizendo, olha, em outras coisas que ele já abordou na carta dele, eu até elogio vocês, porque vocês fazem como devem fazer, mas existe uma questão específica que eu não tenho como elogiar vocês, porque vocês estão fazendo de uma forma muito ruim, e ele está falando obviamente da ceia. Ele fala assim, porque para começar a conversa, entre vocês há divisões, existem pessoas que não estão em comunhão com outras pessoas no mesmo ambiente. Existem uns irmãos que não estão de mãos dadas com outros irmãos, e eles estão juntos. Então eles estão no mesmo lugar, aliás, mas eles não estão juntos. Como agora há pouco falei ali fora com o Carlão, né? A gente está junto, de mão dada, não é só junto, é de mão dada. Nós não estamos apenas no mesmo ambiente. A questão é, nós estamos juntos mesmo. E o que Paulo está dizendo é, vocês frequentam o mesmo ambiente, mas vocês não estão juntos. Vocês têm divisões entre vocês. No começo da carta dele, ele fala assim, olha, uns de vocês falam, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Outro fala, eu sou de Apolo. Cada um vai dizendo que é de uma pessoa específica, ou seja, eu não me misturo com fulano porque eu penso de um jeito, ele pensa do outro. E outros que se julgavam até mais espirituais do que os demais falavam, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo. É o mais espiritual de todos, que se julgavam mais espiritual. Não estou debaixo da autoridade de ninguém. Mas havia uma divisão, o coração dos irmãos não era um só, porque algumas questões faziam com que eles estivessem separados. E o apóstolo Paulo está dizendo, é impossível que vocês sejam elogiados, primeiro pelo fato de vocês não viverem todos juntos, com um só coração. Vocês vivem como se cada um tivesse e pudesse fazer parte de um mundo independente do outro. E ele está dizendo, é impossível que seja assim, por isso vocês são dignos de reprovação. E ele continua dizendo, versículo 20. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Olha que coisa triste, tem outro interesse por trás no coração dos irmãos. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? O que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Olha o que Paulo está dizendo. Naquela reunião não é como a nossa, que tem esse pedaço de pão, ou um pão pequeno e um cálicezinho de suco. Eu já falei para vocês, eles não se reuniam em templos, eles se reuniam em casas. E nas casas eles levavam comida. Então as pessoas com mais condição, elas davam mais comida, elas davam mais coisas, elas partilhavam mais. E quem tinha menos condições, levava menos. Acontece que geralmente os mais pobres estavam fazendo alguma outra coisa, trabalhando, ocupados, e os mais ricos tinham um tempo mais livre. E aí os mais ricos chegavam primeiro, levavam a própria comida deles, e eles já começavam a comer, sem esperar os outros chegarem. Então aquele espírito de comunhão já não estava havendo entre eles, porque quem tinha mais, levava, mas levava para si mesmo. Então imagina que um tinha mais condições, ele levava ali uma comida gostosa, mais gostosa que a dos outros, levava uma variedade maior, ele sentava e comia. Enquanto isso, os outros chegavam depois e sequer tinham que comer, ou quando tinham o resto. Uns levavam a bebida e bebiam ao ponto de ficar bêbados. Os outros chegavam e ficavam com sede, sequer tinham o que beber.
Então, olha como estava a mentalidade deles, era uma festa para ser celebrada na coletividade, com um espírito de mutualidade, com um coração unido, e eles estavam indo e cada um vivendo e fazendo o seu culto. Eles estavam no mesmo ambiente, mas cada um tinha o seu culto, cada um tinha a sua vida, porque cada um tinha as suas próprias demandas. E Paulo está falando, vocês são reprováveis por isso, porque vocês têm divisão, e porque vocês têm divisão, vocês são egoístas, vocês não se importam com os irmãos de vocês chegam, fazem o que tem que fazer para ir embora. Vocês são reprováveis por isso. Ele continua dizendo, versículo 23, e aqui ele vai dar aquela fórmula do que ele aprendeu a respeito da ceia. Eu transmiti para vocês aquilo que também recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comerem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele termina outra parte dizendo, vocês estão indo para a ceia com a intenção errada, vocês estão indo para se servir, vocês deveriam ir com outra intenção, porque quando nós nos reunimos, é por causa do Senhor que o fazemos, e porque há um Senhor sobre nós celebramos a sua morte, sua ressurreição, sua vitória e a bênção disso tudo para nós. E isso é para nós, é sempre no coletivo, é o que ele fez por nós. E ele continua, assim, versículo 27, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem, que é um eufemismo para morreram. Ele está dizendo, olha, vocês quando vão e se reúnem, vocês comem e bebem, como se isso fosse a coisa mais fútil, como se fosse qualquer coisa, como se fosse um ritual banal. Vocês não estão fazendo diferença entre uma coisa e outra, porque o mesmo pão que eles estão comendo na janta, em dado momento eles paravam e diziam, agora é o corpo do Senhor. Mas quando é o corpo do Senhor, não é só comida. Quando é o corpo do Senhor, tem algo acontecendo espiritualmente naquele lugar. Tem um símbolo muito maior acontecendo do que uma simples comida. Ele está dizendo, vocês estão tratando as coisas de Deus como sendo coisas pequenas, como sendo coisas banais. Em outra passagem do Antigo Testamento, uma outra pessoa fez isso com as coisas do Senhor, e a Bíblia o chama de profano. Quem fez isso lá no Antigo Testamento foi Esaú, que tendo o direito de primogenitura, aquela bênção por ser o filho mais velho, em dado momento da vida dele, ele vendeu o direito de primogenitura por mão, ou trocou por um prato de comida, porque ele pensou, bem, eu estou com fome, se eu não comer eu vou morrer, e se eu morrer não me vale de nada esse direito, então eu prefiro viver sem esse direito e comer aquele prato de comida. Olha a cabeça dele, ele tratou um bem espiritual como se fosse uma coisa à toa, e ele é chamado, por causa disso, ele é chamado de profano. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, é a mesma coisa, alguns de vocês têm profanado isso, têm agido de forma indigna, com respeito às coisas de Deus, vocês estão tratando as coisas sagradas como se fossem banais, as coisas sagradas não são banais. Não se trata as coisas de Deus como se trata qualquer coisa, porque Deus não é qualquer um. Então as coisas de Deus não são qualquer coisa. É isso que ele está dizendo. E mais, versículo 31. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Ele está dizendo, aqueles que porque fizeram da forma errada, receberam uma disciplina de Deus, ficaram doentes e até morreram, esses receberam a disciplina de Deus para não ser condenados com o mundo. E existe, irmãos, uma diferença entre receber castigo de Deus e ser disciplinado. Nós não recebemos castigo de Deus, porque quem já recebeu o castigo de Deus no nosso lugar foi Jesus. Ele foi castigado em nosso lugar. O que nos acontece quando Deus, em algumas situações, faz algumas coisas que aparentemente é ruim, isso é disciplina, e um pai disciplina o filho que ama. Então Deus, amando o seu povo, vendo que o seu povo está andando errado, Ele disciplina o seu povo sim. Então pensar
que porque você é filho de Deus, não haverá disciplina da parte de Deus a seu respeito ou contra você, é um equívoco terrível. É desmerecer o amor de Deus como pai por você, porque um pai que ama corrige o seu filho, e um pai que não corrige o seu filho o está tratando como bastardo, diz a palavra. E o que está dizendo é o seguinte: algumas pessoas estão doentes fisicamente, algumas vieram à morte, porque estão lidando de forma indigna com as coisas de Deus. Mas por que Deus fez isso? Deus fez isso para que essa pessoa que morreu na carne não fosse condenada junto com todo mundo do mundo. Ou seja, elas foram sim disciplinadas, mas elas estão salvas, porque a graça de Deus as alcançou e o castigo de Deus já foi sobre Jesus. Então, se você não quer ser condenado com o mundo, receba de bom grado a disciplina do Senhor, é o que Ele está dizendo. E por último, portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos, ao se reunirem. Ele está dizendo, olha, tem algumas coisas que traz castigo sobre vocês, algumas coisas que vocês estão sendo reprovados, vocês têm divisão entre vocês, vocês não se importam com os irmãos de vocês, e vocês não fazem diferença entre comer e beber da mesa do Senhor e comer e beber de um jantar comum. Vocês estão tratando as coisas de forma equivocada. E aqui, propriamente dito, eu quero falar algo ao coração de vocês. Quando é que as nossas atitudes são atitudes reprovadas por Deus e fazem com que o participar dessa mesa seja mais mal do que bem? Porque a princípio participar dessa mesa é uma bênção para nós. Nós comemos e bebemos porque nós cremos que a aliança que Jesus fez conosco está aqui, mais uma vez sendo lembrada, que a morte dele está sendo anunciada. Nós fazemos isso como uma festa. Mas existe uma situação, o apóstolo Paulo está dizendo, em que fazer isso traz mais mal do que bem. E aí talvez alguém diga, então pastor, já que é assim, eu não vou tomar ceia. Não, não é isso. A palavra do Senhor para você hoje é: corrija-se, ou permita que Deus corrija o seu erro, e se chegue diante da graça de Deus, e come e beba, se alimente de Cristo Jesus, mas não de qualquer forma. Então nós vamos ver pelo menos duas atitudes que são reprovadas aqui pelo apóstolo Paulo, que ele está dizendo que o próprio Deus está reprovando também. A primeira dessas atitudes é o egoísmo, porque eles não partilhavam as coisas com os irmãos. Especificamente, o texto mostra uma situação de comida. Uns levavam comida e comiam, outros ficavam sem comer. Uns levavam bebida e bebiam, outros ficavam sem beber nada. Especificamente aqui está se tratando a respeito de comida. Mas nós compreendemos através desse texto e através de outras situações, através do que é ser igreja, que ceia é partilha, ceia é mentalidade de comunhão. Você não vem aqui para você fazer uma coisa, você vem aqui para que nós façamos alguma coisa juntos. Você não vem aqui para você participar e comer o pão e tomar o suco, você vem aqui para fazermos isso juntos. Aliás, por isso alguns pastores não fazem, acham até que é errado levar a ceia para alguém que não está na igreja no momento da comunhão dos irmãos. Porque a ceia é para o corpo, para a coletividade, é com essa mentalidade de mutualidade. E por isso acham que não deve levar a ceia ou deixar as pessoas tomarem outra situação que não na coletividade. Em parte eu até concordo, porque de fato isso aqui é para fazermos juntos. E aí eu vejo que algumas pessoas não participam disso aqui. Temos irmãos que não estão aqui hoje, e se você perguntar por que ele não está aqui hoje, a razão é a mais banal possível, ou é a mais errada possível. Alguns poucos irmãos não estão aqui hoje porque estão doentes. O que nós vamos fazer amanhã? Vamos lá, vamos ligar para o irmão, vamos ver o que aconteceu, vamos atrás, vamos servir a ceia para o irmão, porque para dizer para ele, você é parte do corpo, você faz parte da gente, a gente faz parte de você, estamos juntos ainda, estamos juntos, vamos comer e beber, porque estamos juntos. Mas tem pessoas que não ligam, e aí passa o domingo que a gente celebra a ceia, mas não fala nada, eu fico junto com os mordomos, as irmãs aqui vão dizer se eu estou falando alguma besteira, irmão, me ajuda a lembrar quem que não foi no culto, quem que não foi, para no dia seguinte começar a ir atrás dos irmãos, para ver se por que ele não tomou a ceia, o que aconteceu, o que não aconteceu.
Mas isso é você quem tem que querer, porque você é parte do corpo. É você quem tem que olhar para isso e falar assim: são os meus irmãos, eu vou estar lá com os meus irmãos, porque eu participo do corpo de Jesus junto com eles. Eu não participo sozinho, eu não estou nessa sozinho, eu não estou caminhando para o céu sozinho, eu estou nessa caminhada da fé junto com os meus irmãos. Essa mesa não é mesa do egoísmo, essa mesa é a mesa da partilha. A mentalidade daqueles homens lá era uma mentalidade de consumo. Eu vou àquela reunião para comer, eu vou para que eu seja satisfeito. Essa era a mentalidade. E quantos de vocês chegaram aqui hoje pensando: eu vou lá para ser abençoado, vou ao culto para ser abençoado? Isso é mentalidade de consumo. Eu vou lá para que Deus faça algo por mim. Quando na verdade todas as nossas reuniões, não só o momento da ceia, porque quando que eles celebravam a ceia? Todas as vezes que eles se reuniam. Quando nós nos reunimos, a mentalidade tem que ser assim: eu vou lá por causa dos meus irmãos, porque eu vou cultuar Deus com os meus irmãos. Porque aqui não é, ouça isso, aqui nesse ambiente não é lugar de cultuar a Deus. Isso é um salão, aqui pode ser feito qualquer coisa. Aqui é um lugar de se cultuar a Deus porque nós estamos juntos. E onde os crentes estão juntos, Cristo está lá. E nós cultuamos a Deus porque Ele está aqui, mas Ele está aqui por nossa causa. É porque nós estamos aqui que Ele está aqui com a gente. Porque quando nós não estamos aqui, Jesus não fica sozinho, deprimido, sentado no degrau, chorando, desesperado: esse povo não vai vir, estou com saudade deles, quando que eles vão vir me visitar? Deus não está trancado aqui dentro, esperando as pessoas virem visitá-lo, mas Ele está presente no nosso meio quando nós nos reunimos. Mas só faz sentido essa reunião, só faz sentido vir aqui por causa da coletividade. Mas a coletividade não serve para que você esteja ao lado de alguém, serve para que você esteja junto de alguém, para que você seja um com este alguém. Nós passamos quantos anos na igreja, sentando culto após culto do lado das pessoas, não sabemos o nome. Eu tenho certeza que você não sabe o nome de todo mundo que está aqui, a maioria de vocês não sabe. Isso é digno de reprovação. Tem novos, tem pessoas que estão conosco há pouco tempo. Tem gente que está pela primeira vez conosco. Normal que não saiba. Mas alguns de vocês estão há anos aqui, não tem ideia quem é. Cito às vezes o nome de alguém: fulano. Mas quem é fulano? Como que você pergunta quem é fulano? É o seu irmão, é sua família, é aquele que você vai lá para cultuar Deus junto dele. Você não tem ideia quem que é esse fulano? Como assim? Nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui para cultuar a Deus na coletividade, porque cultuar a Deus só, sem ser na coletividade, você deve fazer na tua casa, todos os dias da sua vida. Culto a Deus sozinho é você entrar no seu quarto em secreto e falar com Deus em secreto, e Deus que te ouve em secreto vai fazer alguma coisa na tua vida. Mas culto com os irmãos é junto deles, não apenas no lugar onde eles estão. E muitos dos que estão aqui não fazem a mínima questão de ter um mínimo de comunhão uns com os outros. Nós temos uma vida corrida, a maioria de vocês trabalha, estuda, é uma vida louca, não tem tempo para nada, anda para a rua comendo porque não dá tempo nem de sentar para comer, é aquela vida louca, não dá para ter muita coisa fora daqui, uns com os outros. O tipo de vida que a gente leva é uma vida nociva. Mas você reservou um período da sua vida para vir aqui, um período da sua semana para vir aqui, aí vem aqui, senta, levanta, vai embora e acabou. Não, está errado. Paulo está falando: não é assim que deve ser feito. Eu não posso louvar vocês por isso, vocês são reprováveis por isso. São reprováveis porque vocês estão indo, comendo e indo embora. Vocês não estão se importando se o outro também está comendo. Você está chegando, você está se satisfazendo egoisticamente, e você sequer sabe o que se passa na vida do seu irmão. Você viu a irmã Ana falando aqui? Ela chegou, a irmã Ana está sempre bem, está sempre forte. Se olhar para o rosto dela, você acha que ela nunca tem problema na vida. Ela precisava que alguém falasse com ela. E alguém falou com ela, alguém se levantou e foi lá e abraçou e falou com ela. Você tem ideia quantas pessoas vêm no culto da mesma forma, todo domingo? Precisando só de um irmão dar um abraço. Você não tem muita sabedoria para falar, mas chega e dá um abraço.
Deixa Deus ser Deus através da sua vida e ministrar no coração dessa pessoa. Aqui é lugar de partilha. Aqui é lugar de compartilhar, mas a mentalidade deles era de consumo, e hoje a mentalidade dos crentes é de consumo. As pessoas vêm à igreja para consumir, elas vêm, elas querem ouvir uma coisa, ou cantar uma música, receber um tipo de bênção e ir embora para a sua casa. Se tivesse igreja drive-thru, ela ia participar, ia entrar com o carro de um lado, pegar a bênção dela e sair do outro, que não teria sequer o trabalho de descer do carro. Mas isso não é igreja. Igreja não é lugar, igreja é gente, igreja sou eu e você, igreja sou eu me importando contigo e você se importando comigo. Aí você fala, mas você tem que fazer isso mesmo, porque você é pastor. Não, nós temos que fazer isso porque somos irmãos. E os irmãos, o corpo de Cristo, a família de Deus na terra, é de gente que se importa. Aí talvez você olhe, pastor, você está falando isso, mas ninguém se importa comigo. Então para de ser egoísta e querer só consumir, faz isso por alguém. Faz isso por alguém. Nós somos rápidos para reclamar de que os outros não fazem por nós, mas nós somos lentos para fazer pelos outros. A maioria dos que reclamam demais dentro da igreja são os que fazem menos e geralmente os que dão mais trabalho. Esses vivem reclamando dentro da igreja, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me notou, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, mas ele, essa pessoa mesmo, e aí quando faz alguma coisa, faz na expectativa de aplauso, faz na expectativa de que os outros falem, nossa, parabéns, uau, como você faz bem. E aí eu vou falar o que eu já falei outra vez, se você não ouviu, aprenda isso. Quem faz coisas esperando o elogio dos outros, se receber o elogio dos outros, recebeu tudo que tem para receber. O seu galardão foi o aplauso dos homens. Mas se você quer receber algo de Deus, não faça esperando nada. O que sua mão direita der, a sua esquerda nem saiba. Faça de todo o coração, se doe, se entregue, ajude, mude a vida do outro, mas não faça esperando nada em troca. Eu vou fazer porque eu vou ser abençoado. Eu vou fazer porque não sei o quê. Eu já disse para vocês, tinha um amigo, um irmão, que trabalhava comigo, e ele sempre me abençoava, de verdade mesmo, me abençoava mesmo. Então eu pensava em alguma coisa, ele sabia que eu pensava, ele fazia por mim. Eu queria um livro, daqui a pouco o livro estava em cima da minha mesa. Era coisa linda, então eu ficava tentado às vezes a compartilhar com ele, como se não quisesse nada, sabe? Tipo, eu estava pensando, porque eu sabia que... Aí um dia ele me disse... na frente de outra pessoa, porque essa outra pessoa não fazia nada por ninguém, e aí ele falando que fazia por mim, e ele falou, mas sabe por que eu faço por ele? Porque eu estou semeando em terra boa, então eu vou colher muito. Ele estava fazendo por mim, esperando que Deus fizesse por ele. Irmão, dá, não empresta. Quem empresta espera receber, quem dá, não espera receber. E a Bíblia fala, quem dá aos pobres, empresta a Deus. Então dá sem expectativa de receber. E Deus vai te pagar como se fosse um empréstimo para Ele. Você entendeu a jogada? Você entendeu o negócio? Mas não fica com essa cabeça de eu vou fazer para que eu... Não, seja generoso, seja solícito, seja não mão de vaca, né? Seja de Deus, seja crente. Porque a falta de generosidade, a avareza é pecado de idolatria, a palavra diz. Então, não dá para a gente tratar assim. Então, os egoístas, o apóstolo Paulo vai chegar a deixar isso bem claro, eles não devem participar dessa festa. Ó, você não tem casa para comer, o que você quer? Não é comer? Então fica em casa e come. Se o que você está indo lá para levar a sua comida para comer, por que você não come em casa? Porque fazendo isso, você está humilhando seus irmãos, que não tem. Você está afrontando a igreja, envergonhando a igreja. Então, se a sua intenção é egoísta, se você só vai no coletivo para fazer coisas individuais, não vá mais no coletivo, faça suas coisas sozinho em casa. Se você não foi transformado por Deus, e está no meio dos crentes, e é um egoísta, eu te deixo livre para você não vir aos cultos, para você na sua casa fazer o que você quiser fazer. Porque se você só quer receber a sua bênção, então vai cantar musiquinha evangélica na sua casa e assistir televisão. Agora você fala, não, eu quero fazer parte de uma igreja, então a sua mentalidade não pode ser egoísta, a sua mentalidade tem que ser de partilha. Então quando você pensar em igreja, você não pensa em receber, você pensa em dar. Quando você pensar em igreja, você não pensa o que Deus vai fazer por mim, é o que eu vou fazer pelos meus irmãos. O quanto eu tenho,
Então imagina um rico, tem muito, uma fartura. Eu vou levar a mais, porque eu sei que aquela família não tem. Não é só o meu, a minha família, a família do fulano não tem. Por exemplo, na escola das minhas filhas, estava juntando caixinha de leite, garrafinha de leite, essas coisas, garrafinha de leite. E aí a gente juntou um monte, porque em casa vai leite. Nossa, vai leite. Falou num dia, no outro dia tinha um saco de garrafinha de leite. E aí levamos, num dia, a Mila chegou toda feliz, porque ela levou as garrafinhas dela. No dia seguinte, nós demos mais um saco para ela. Nossa, pastor, no dia seguinte, pois é. No dia seguinte demos mais um saco de leite, de garrafinha de leite para ela levar. Ela chorou porque ela não queria levar, ela falou, eu já levei o que é meu. Eu falei, mas a Aline falou, mas esse não é seu. Vai ter outra pessoa que não vai levar. Então outra pessoa vai usar essa daqui. Mas a minha eu já levei. Então já está bom. Não tem que levar mais. Eu tenho que levar só o que é meu. Não, filho. Você tem a mais do que você precisa para você. Então leva, porque o outro não tem para ele. Então quando o outro aluno chegar lá e não tiver as garrafinhas dele, vai ter a garrafinha que alguém que tinha mais levou, e ele vai ser suprido. Ele pode usar a garrafinha que outra pessoa levou, mas agora é dele. Aquela criança que não tinha, vai ficar feliz porque pode fazer atividade junto com as outras que tem. E a questão aqui é a mesma. Você vem para cá e traz a sua garrafinha. Só que tem gente que não tem. Dá para você trazer para o outro também? Será que quando você vem aqui, não dá para pensar que tem outras pessoas? Nós estávamos aqui na vigília, foram 3 pessoas, Moisa, que vieram pedir comida aqui, na porta. 2, mais 2 homens e uma mulher. 3 pessoas. Vieram à noite, né? Um entrou, comeu com a gente, 2 entraram, comeu aqui com a gente, e uma terceira não quis entrar, comeu ali fora. E aí eu olhei e falei, Moisés, a gente tem que ter comida aqui o tempo todo, porque sempre para a gente aqui que não tem. E aí a questão do seu coração é, não vai ter, não vou levar. A Léo postou no grupo, pessoal, vamos levar alimento, vamos montar uma cesta. Quantos irmãos aqui tem comida em casa hoje? Pode dar glória a Deus por isso, amém? Tem um monte de gente que não tem, e você podia ter trazido alguma coisa hoje para abençoar alguém que não tinha. Ao invés de vir eu vou receber um alimento espiritual, você podia ter vindo e pensado, eu vou levar um alimento para encher a barriga de alguém por um dia, por uma refeição, uma. Você fala, mas uma refeição não muda o mundo. No mundo muda, mas muda o almoço de alguém, muda a janta de alguém, um momento. É menos um momento que alguém se preocupa, que alguém sofre. Então quando nós não chegamos aqui, nós não nos chegamos porque nós queremos receber alguma coisa, nós não chegamos para que todos recebam. Se meu espírito não for de coletividade, eu estou errado, é isso que Paulo está falando. Se eu for egoísta, eu não sirvo para essa mesa, porque o egoísta deve comer em casa sozinho. Então você corta um pedacinho de pão, pega um pouquinho de suco de orvalho de uva na sua casa, você come e bebe, pronto, faz a sua ceia, você só quis para você mesmo. Agora, se o seu espírito é de unidade com os seus irmãos, então você venha, mas venha com esse espírito de unidade. Reter é coisa só desses consumistas. A Bíblia fala que nós não acumulamos. As coisas multiplicam quando nós dividimos. Nós abrimos e fazemos para o outro. Então, vou citar mais um exemplo. Na nossa igreja, pela bondade de Deus, nós não temos tido a tristeza de ter que falar para os irmãos, mentir ou forçar a barra com respeito, por exemplo, às contribuições. A gente não fica falando para você aqui, se você não contribuir, o diabo vai na tua vida, o diabo vai acabar com a tua casa, se você não contribuir, as coisas não vão dar certo na tua vida. A gente nem fica pondo medo por um lado, nem fazendo barganha por outro. Aqui você dá se você ama. E aí, quando a gente vê as receitas da igreja, a gente fala, vixe, está faltando alguma coisa. Eu sei que alguns irmãos passam por situações difíceis, mas eu sei que alguns irmãos só passam pela situação difícil no coração, que falta só a generosidade, porque não consegue pensar que eu tenho, mas falta para outras coisas. O dinheiro da igreja supre pessoas, o dinheiro da igreja supre demandas. Eu sou abençoado nessa igreja, por que eu não posso fazer alguma coisa para que essa igreja abençoe outro?
é um espírito de coletivo, não é um espírito de estar sozinho. Você não é um ente isolado no meio de um monte de pessoas. Você, se é de Cristo, é parte desse corpo, e esse que está do seu lado, goste você ou não, é seu irmão em Cristo Jesus, é parte do corpo junto com você. Amém? Então essa é a primeira atitude que é reprovada. Mas a segunda, se a primeira por um lado é egoísmo, a segunda é frivolidade, que é aquela que eu já disse, de tratar as coisas sagradas como se fossem banais, como se fossem fúteis, não discerne o que é uma coisa e o que é outra, come das coisas de Deus como se não fosse nada, né? Não olha para isso e entende o que isso daqui representa de fato. Isso aqui, irmãos, não é o corpo de Jesus, não é. Quando nós orarmos, e você estiver comendo, isso não vai virar o corpo de Jesus e você vai mastigar o corpo de Jesus, não vai. Eu sei que alguns dos nossos irmãos católicos pensam assim, que o pão vira o corpo de Jesus, mas não vira o corpo de Jesus. Isso daqui é um símbolo do corpo de Jesus. Mas você destratar o símbolo é como você destratar a própria realidade. Seria como, num exemplo que eu li, você já viu, com certeza você já viu, as pessoas queimando bandeiras de alguns países. Então, por exemplo, o pessoal do Estado Islâmico colocando fogo na bandeira dos Estados Unidos. A bandeira dos Estados Unidos não é os Estados Unidos. Mas quando eles estão queimando aquela bandeira, eles estão dizendo: nós repudiamos os Estados Unidos, nós odiamos aquele país, aquele sistema, aquele governo. Aquela bandeira é o símbolo daquele país. Isso aqui é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Não tratar isso de forma digna é destratar do próprio Jesus. Não é Jesus, mas é o símbolo dele. Então destratar isso, ou não levar isso em consideração, é destratar o próximo, o próprio Senhor Jesus. Quando nós chegamos aqui, nós temos que ter a mentalidade correta do que significa isso. E a Bíblia fala que isso daqui é para que nos lembremos da morte do Senhor. A pergunta que eu faço para vocês, e eu mesmo respondo, é uma retórica, a pergunta é: mas o que eu tenho que me lembrar da morte do Senhor? Jesus morreu, beleza, mas e daí? E daí não. Qual foi a causa da morte de Jesus Cristo? O pecado de cada um de nós que estamos aqui. Foi por causa do nosso pecado que Jesus morreu. Então você deve se lembrar da morte dele, porque fazendo isso você se lembra da onde Jesus te tirou. Quem era você na realidade? Porque se hoje você está bem, em outro momento da sua vida você não estava. E foi por causa da bondade de Deus em Cristo Jesus que você é o que você é hoje. Porque a causa de Jesus ter morrido, a causa disso foram os teus e os meus pecados. Quando fala, lembre-se da morte do Senhor, não é só a causa, o resultado. Qual foi o resultado da morte de Jesus? O perdão para o nosso pecado. Olha que maravilha! Quando nós falamos aqui, quando nós cantamos que Jesus morreu, o que nós estamos falando? Nós estamos falando: o meu pecado foi perdoado, porque se Jesus não tivesse morrido, o preço pelo meu pecado não teria sido pago. Então glória a Deus porque Jesus morreu. A morte de Jesus não é motivo da nossa tristeza, é motivo da nossa alegria. E por quê? Porque ele não ficou morto, ele morreu, pagou o preço e ressurgiu. E porque ele ressurgiu, nós não ficamos desesperados, porque aquele que morreu por nós agora nos ampara diante de Deus, intercedendo por nós diante do Pai. Glória a Deus por isso. Então nós pensamos na morte de Jesus, nos lembramos que a causa foi os nossos pecados. Lembramos da morte de Jesus e lembramos que a consequência disso foi o perdão dos nossos pecados. Nos lembramos da morte de Jesus e lembramos que assim, na morte de Jesus, Deus fez uma aliança conosco. Oh, Deus tremendo! Você não podia ter aliança com Deus. Tem algum judeu aqui de nascimento, de família de judeu, filho de judeu, pai, mãe judeu? Tem alguém aqui? Você não podia ser parte do povo de Deus. Você não podia ter aliança com Deus. Mas por causa de Jesus, Deus fez uma aliança com você, com promessas maravilhosas para a sua vida. Quando você se lembra da morte de Jesus, você se lembra que Deus fez uma aliança contigo. Quando você se lembra da morte de Jesus, você, como eu disse, não fica desesperado, porque você também se lembra que a morte não pôde vencê-lo, porque ele venceu a morte.
Ele saiu da morte, e num dado momento na história, logo ali na frente, nós cantaremos o hino da vitória que diz: ó morte, onde está a tua vitória? Nós cantaremos isso porque tragada foi a morte. Nós diremos isso e afirmaremos, porque inclusive os mortos voltarão à vida, e tudo que a morte podia fazer não fará mais. Como hoje ainda domina algumas pessoas, não dominará mais no futuro, porque Cristo já venceu. Mas num momento histórico essa vitória será plenamente realizada naqueles que ressurgirão. O que mais? Quando pensamos na morte de Jesus, pensamos também na certeza que cada um de nós aqui temos hoje, que Ele, Jesus, está aqui conosco agora. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que você não deve ter dúvida disso, isso é uma certeza dos crentes. Eu tenho uma certeza absoluta: Jesus está comigo. Ô paz que vem no meu coração, porque Ele está comigo. Não é um guarda-costas que está comigo, é Jesus. Eu estava assistindo uma série do Netflix, e tinha o cara que era o cara mais top dos agentes secretos lá dos Estados Unidos, tomando conta do presidente. O presidente tomou uma bala no peito. Pois é, quem está com você não é o mais importante dos seguranças do mundo. Quem está com você é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós não apenas temos essa certeza, mas nós também temos uma esperança quando pensamos na morte de Jesus, porque fazemos isso até que Ele venha. Qual é a nossa esperança? Que Jesus Cristo vai voltar. E ainda que alguém te diga o contrário disso, não acredite, porque Jesus de fato vai voltar. E Ele vai voltar para buscar os que são seus. E será que tem alguém aqui que é do Senhor Jesus? Amém? Então Ele vai voltar e você é dele. Você estará com Ele para todo sempre. Entrará na alegria do Pai. Ele fala: vinde benditos de meu Pai. Oh, que palavras lindas. Aleluia. Teve um homem, um sacerdote, em 1563, Zacarius Ursinus. Ele disse assim a respeito da ceia: aqueles que estão descontentes consigo mesmos por causa de seus pecados, mas que confiam, contudo, que seus pecados estão perdoados, e que sua fraqueza continuada está coberta pelo sofrimento e morte de Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer sua fé e levar uma vida melhor, esses podem participar da ceia. Agora, os hipócritas e aqueles que não são arrependidos, entretanto, participando, comem e bebem juízo para si mesmos. Nós vamos participar desta mesa, e quando fazemos isso, nós não podemos esquecer de duas coisas. Não fazemos isso sozinhos. E se você não veio pensando isso desta vez, em cada próxima vez que você chegar nesse lugar, você precisa levar em consideração que esta reunião é uma reunião para o corpo. Você não vem aqui para receber uma coisa de Jesus e vai embora para sua casa. Se você está assim, em nome de Jesus, se converta. Você é só um consumista da fé. Se você vem aqui para receber de Deus e ir embora para sua casa, você é só um consumista. Isso aqui é um ambiente para cultuarmos a Deus em coletividade. Isso envolve nos importarmos com o que o outro sente, o que o outro pensa, o que está acontecendo com o outro, qual a necessidade do outro. Importa em saber quem é o outro e fazer parte da vida do outro, e o outro fazer parte da minha vida. Não é ser enxerido, não é ser intrometido, é ser corpo. Quando você vier para cá, principalmente quando você estiver no ambiente de ceia, não se esqueça que esta mesa aqui, ela não é só um pedaço de pão e um pouquinho de suco de uva. Aqui está o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e disso você se alimenta para a vida. Aqui você faz parte de Jesus e Jesus de você, e uns dos outros fazemos parte também por conta disso. Se você vier com outro espírito, o que acontece? Você toma juízo para si mesmo. E quem sabe, como o apóstolo Paulo disse, eu não tenho o discernimento que ele teve para falar aquilo daqueles irmãos, mas quem sabe alguns de vocês não estão doentes além da conta, porque estão comendo e bebendo indignamente desse corpo e desse sangue. E quem sabe Deus não vai ter que recolher alguém, porque está fazendo isso de qualquer maneira. Poxa, pastor, mas com essa ameaça, ninguém quer comer, porque quem vai comer pode ficar doente e morrer. Não quero.
Não, então vem com o coração quebrantado, reconhecendo Jesus Cristo, reconhecendo o poder dele sobre a sua vida, reconhecendo sua pequenez, a sua insignificância, reconhecendo esse que está do seu lado e a importância que ele tem para você. Se até hoje você não deu valor e você não deu a devida importância para o seu irmão, passe a dar a partir de hoje, em nome de Jesus. Isso aqui só é igreja quando somos um. Quando não somos um, isso é só uma reunião religiosa. Igreja não é apenas reunião religiosa. Igreja são pessoas que se importam e estão juntas com um só coração.